Amém? Amém? Toda glória pertence a Deus. Toda honra pertence a Jesus. E o Espírito Santo da verdade está no meio daqueles que o adoram. Aleluia! Aleluia! Eu não sei se você testemunha como eu, mas do momento em que cruzamos os umbrais deste santuário, o Espírito Santo trouxe forte ao meu coração: Sua Majestade, o Rei da Glória, está neste lugar. Amém? Amém? Por isso queremos declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Vou repetir: Jesus Cristo é o Senhor. Digo isto para a glória de Deus o Pai. Não é sem temor e tremor que nós estamos com alegria pela primeira vez nessa linda cidade, Jacareí. Entendemos que o nosso Deus, Ele promove, Ele cria, Ele inventa cultos como esse para reunir pessoas como nós. O nosso Deus é muito intencional, aliás, Ele é todo intencional. Com certeza, nessa tarde Ele marcou para mudar muitas vidas que vieram pela primeira vez a este lugar. E eu quero chamar à existência a promessa do Salmo 34, versículo 7. Quando na palavra de Deus há um registro, uma promessa, que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Esta escritura está se cumprindo entre nós nesta tarde, amém? Amém? Por isso também queremos coibir qualquer ingerência de demônios que queiram frustrar o grandioso plano que o nosso Deus estabeleceu com o seu povo. Em o nome de Jesus, toda obra de trevas cai por terra agora. Amém? Nenhum demônio tem poder para se incorporar durante esse culto. Amém? Porque eles já estão por terra. Amém? Aleluia. 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 Abramos as nossas Bíblias. Capítulo 28 do Evangelho segundo São Mateus. Todos juntos. Leremos os 3 últimos versículos. Mateus 28, 18, 19 e 20. Para a nossa meditação nesta tarde. E eu não sei quantos queridos estarão visitando a casa do Senhor pela primeira vez. Se tem agora um visitante aí ao seu lado, ele é importante. Abra a sua Bíblia e convide para que esse querido participe junto conosco da leitura que vamos fazer da palavra do nosso Deus, todos juntos. Evangelho segundo São Mateus. E uma outra gentileza: só fica sentado quem está com o neném no colo, a perna partida, quem está impedido de ficar de pé, porque nós vamos ler a santa palavra do Deus eterno. Todos devem respeitar esse momento de pé, por gentileza. As crianças que estão aqui devem aprender a reverenciar esse momento. Vamos ler a palavra, capítulo 28 do Evangelho de Mateus, versículos 18, 19 e 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.
Amém. A igreja em uníssono repete esses 3 versículos, todos juntos. E chegando-se. A consumação dos séculos. Amém. E Jesus é o amém. Amém. Podem tomar assento em nome de Jesus. Estas foram as palavras do último discurso feito pelo homem mais importante que pisou neste planeta, o Messias, o Senhor Jesus de Nazaré. O evangelista Mateus deixou para nós o registro do encontro que aconteceu 40 dias após a sua ressurreição. Na verdade, o trabalho terrenal de Jesus não se demorou muito. Ele não exerceu um ministério por mais de 3 anos. 3 anos. Esse trabalho que ele operou foi tão impactante, tão maravilhoso, que a própria história se dividiu. Antes dele e depois dele. Nesse momento, ele já tinha executado todo o propósito. Esse encontro se deu num monte chamado Olival. Paulo está escrevendo a primeira carta aos Coríntios e vai dizer que ali estavam aproximadamente 500 pessoas, ou seja, mais ou menos a metade das pessoas que estão aqui. Eles tinham vindo, alguns por curiosidade, outros para conferirem. Porém, a maioria das pessoas que estavam ali, elas haviam sido, de alguma maneira, gloriosa, impactadas por esse trabalho de 3 anos que ele executou. Ele havia percorrido toda a sua nação, de aldeia em aldeia, e Jesus participava de cultos como esse que nós estamos fazendo. Nos cultos em que ele pregava, imaginem, o pregador era o Rabino de Nazaré. Vezes tento me encontrar com o olhar dele para o grupo das pessoas, as palavras que ele dizia, e foi tão maravilhosa a participação dele em cada encontro, que as pessoas foram transformadas. Jesus era espetacular. A sua meiguice, sua ternura, não andava acusando as pessoas, não andava criticando. Jesus amava. A sua voz, veja, ele não tinha essa tecnologia ao nosso alcance hoje, mas por vezes pregou para 5.000 pessoas. Aleluia! O Espírito Santo trabalhava junto com ele. Ele entrou em casas e restituiu alegria a famílias. Ele deu pão para os famintos, aliviou o sofrimento das pessoas. Foram muitos os milagres que ele operou. Um amigo pessoal dele, o João,
vai terminar o seu escrito dizendo que seria impossível registrar no mundo todo as coisas que ele fez. Milhares e milhares eram alcançados. Pensem num pregador que curasse todos os doentes do culto. Todos. Ninguém voltava para casa desesperado. Aleluia. Ele tinha palavras de vida eterna. Ele era Deus. Deus se fez homem. Entra na história através de uma moça virgem. A mocinha tinha 17 anos. O assistente pessoal de Deus bate um dia na porta da moça e diz: salve agraciada. O doutor Lucas registrou isso. A moça se admirou. E ela recebe o anúncio que daqui a pouco o Filho de Deus, aquele que iria salvar a humanidade, ia entrar na história. Os meses se passam e o neném nasceu. Vieram reis de outros países, homenagearam o menino que nasceu num curral. O imperador lança um decreto e os pais do neném têm que fugir para outro país e vão para o Egito, porque Deus havia escrito através do seu profeta: do Egito eu chamei o meu filho. O menino volta ainda pequeno para Nazaré. Problema de governo. E aos 12 anos vai com a família a uma festa. Uma das festas de Israel. Era um adolescente diferente. E o menino vai para o meio dos sacerdotes, se assenta e começa a ensinar sobre Deus aos doutores. Oh, glória! Que adolescente abençoado, não é verdade? Termina a festa, os pais vão embora. Passam 3 dias. O que houve? Cadê o menino? Voltam correndo. E o menino diz: vocês não sabem que me convinha cuidar dos assuntos do meu pai? Oh, glória! A história vai ficar em silêncio. No ano 30º do aniversário do rapaz, tem um pregador esquisito chamado Batista. Aliás, o nome dele realmente era João. Batista é porque ele batizava. Deus havia dado uma revelação para o Batista. Ele mandou que o Batista fosse para o Jordão. Vai batizando. E vai acontecer um sinal do céu quando o ungido vier ao batismo. Aleluia! Você já pensou naquele dia na fila do batismo? Eu não creio que ele furou fila naquele dia. Ele vem andando. O João está submergindo as pessoas nas águas. De repente, eu deveria ser batizado por você e não você por mim. Eles se conheciam. As mães eram primas.
Eles haviam brincado, congregado, cultuado, adorado a Deus na infância, e o Batista sabia que aquele menino era diferente. Mas Jesus olha para ele e diz: olha, importa cumprir, vamos obedecer o que Deus mandou. O Batista aquece, Jesus é submerso nas águas, e quando ele é levado às águas sem pecado, o coração de Deus explode. Ele não consegue mais ficar calado. Ele escancara a janela da sua casa, e lá dos céus vai descer na forma corpórea de uma pomba. O Espírito Santo pousa sobre ele. Aleluia! E Jesus é cheio do Espírito Santo, enquanto o Pai brada: esse é o meu filho amado, a ele escutem. O rapaz sai das águas, e o Espírito Santo lhe dá uma revelação. Ele vai para um lugar reservado, desértico, e por 40 dias vai orar e jejuar a Deus, por mim e por você. 40º dia, o arqui-inimigo da humanidade, aquele que desde o Éden tinha governado o mundo, tomado por mentira, sequestrado a humanidade, vem contra ele, começa a provocar. Você consegue ver o rapaz 40 dias sem comer e sem beber, numa região desértica. Eu estive em regiões desérticas. É insuportável. Eu quis orar no monte, lá no deserto. A areia fecha os seus poros e você fica... É insuportável. As madrugadas no deserto podem chegar a temperatura 5 graus. Mas às 12 do dia, chega a 50 graus. E Jesus suportou essas intempéries por causa desse culto. Aleluia! Satanás vem. Ele é um espírito e começa a provocar. Jesus vai tomar a mesma arma que depois vai entregar para nós, e vai dar 3 duríssimos golpes em Lúcifer, o arqui-inimigo da humanidade, dizendo: está escrito, está escrito. Os anjos vão servir Jesus no fim. Devia estar deliciosa aquela comida, né? E ele vai percorrer todo o seu país desde ali, pregando, anunciando a palavra, a proximidade do reino, porque a mensagem de Jesus era: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Vão passar 3 anos, e o tesoureiro dele vai vendê-lo. Nós conhecemos a história. 30 moedas de prata foi o preço que receberam pela vida do fundador dessa igreja. Um salário mínimo. Ele vai ser mandado de um cartório para o outro. Caifás, Anás. Vai ser arrancado de uma reunião de oração, depois de jantar com os amigos. E Jesus vai ser condenado ao pior tipo de morte da sua época. Morte
o mais chocante que ele vai passar é que vão bater muito nele. Vão cravar uma coroa de espinhos nele. Vão cravar as mãos dele. E não foi aqui, foi aqui. E ele vai morrer nu. Você sabia que ele morreu nu? Sabia também que a pior vergonha para um judeu era se descobrir perto das pessoas. Mas quando a gente cantar hoje o Rude Cruz, quando a gente cantar que belo dia surgiu como emblema de vergonha e dor, saiba que está falando de um homem nu. Aleluia! Que vai morrer daqui a pouco. Vai derramar a última gota do seu sangue. 7 litros cada ser humano tem. Ele vai perder os 7 litros por amor de você. Um grupo resumido de pessoas vai fazer o enterro dele. Mas a palavra de Deus diz que a morte não vai conseguir contê-lo. A morte vai ficar ansiosa. Veja que a Bíblia diz: soltas as ânsias da morte. Ou seja, a morte estava desesperada, dizendo: me larga, me larga. E no terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Ressuscitou! Ele ressuscitou. Vivo com provas incontestáveis, é o que a Bíblia diz. Vai se apresentar durante 40 dias aos seus auxiliares. E antes de voltar ao lugar de procedência, obrigado, ele marca o último encontro. Ali ele se encontrava sempre com o seu pessoal. Era um ponto de oração aquele lugar. Creio que havia uma tensão. Dê uma olhada na Bíblia. Quando eu falei no início que alguns foram só para conferir, alguns foram, vou lá ver se é ele mesmo. Outros foram para adorá-lo. Aleluia! Aleluia! A diferença são os adoradores. Oh, glória! E sabe que a minha Bíblia diz que Deus conhece. Deus conhece você. 500 pessoas estão ali. E ele se aproxima. Expectativa. Daqui a pouco ele ia voltar para casa. Vocês já pensaram, pai de filho herói, como é que se sente? Creio que o pai estava assim, ansioso. Aleluia. Você vê que aqui nesse mundo se põe carros do bombeiro, não é? Desfile de heróis, de futebol, de não sei o quê. Pensem no coração do pai quando aquele filho ia voltar. Oh, Deus maravilhoso!
Com certeza houve alguma cerimônia lá no céu. Fala a verdade. O capítulo 24 do livro dos Salmos, que começa dizendo que do Senhor é a terra, o mundo e tudo que neles existe. Aleluia, está fazendo uma declaração de tomada de volta daquilo que o diabo tinha tomado no Éden. É do Senhor a terra. Jacareí é do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Ele, a Ele. Em dado momento o salmista diz: levantem portas as vossas cabeças, levantem portas eternas. Oh glória, eu tenho certeza que foi naquele momento, para que entre o Rei da Glória. Olha o jogral, olha o coro de anjos, trabalhando e glorificando a Deus. Eu creio que naquele dia o céu estava brilhando como nunca, se é que brilhou menos alguma vez. Creio que o coração do pai estava batendo acelerado. O pai estava assim, chegou, já subiu, já veio, porque o Rei da Glória ia entrar. Aleluia. Creio que as trombetas dos céus estavam como nunca resplandecentes. Quem sabe se por um momento os querubins, os serafins pararam e perguntaram: quem é este Rei da Glória? Oh, aleluia! E outro grupo de anjos respondia: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Mas enquanto isso, Jesus está ali no Monte Olival. Oh, Jesus maravilhoso. Eu acho que eu ia voltar correndo. O que? Fizeram uma festa para mim? Vou lá. Mas Jesus não. Ele olha para aquelas pessoas e vai fazer o último pronunciamento. E ele vai dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder. Todo poder foi a palavra-chave da sua declaração. Eu tenho visto pessoas dizerem que o diabo tem poder, que os demônios tem nada. Ouçam o pregador do Monte Olival, aquele homem com as mãos furadas, aquele varão que tinha duas chaves na sua mão, a chave da morte e do inferno. Ele está dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder. Mas ninguém ali tinha razão para duvidar disso. Não é verdade? Todo o poder. Ninguém podia dizer: será que tem, será que não tem? Porque tem que ter poder para nascer de uma moça solteira, de uma moça virgem. Tem que ter poder para ensinar 70 doutores com 12 anos. Tem que ter poder. Tem que ter poder. Para um homem com a mão ressecada, dizer: estende a mão aí, e a mão fica restaurada. Tem que ter poder para fazer isso. Tem que ter poder. 10 leprosos na beira do caminho. Senhor, tem misericórdia. Se o Senhor quiser, o Senhor pode nos purificar. Ele olhar e dizer: quero, fica limpo. E os 10 leprosos ficarem curados. Tem que ter poder para fazer isso. Tem que ter poder.
para cuspir na terra com a saliva e a terra passar no olho de um cego de nascença e o cego enxergar. Só quem tem poder faz isso. Tem que ter poder para chamar aquele ceguinho na beira da estrada. Vem aqui, o que você quer de mim? Quero ver. Vê. Foi o Bartimeu. Tem que ter poder para fazer isso. Vocês já viram falar que outra pessoa fez isso? Tem que ter poder. 5 pãezinhos e 2 peixinhos. A multidão com fome de 3 dias. Levantar, fazer uma oração e todos comerem, se fartarem, sobrarem 12 cestos cheios de pães. Tem que ter poder para fazer isso. Tem que ter poder para desembarcar na praia de uma cidade chamada Gadara. Tem um doido dentro do cemitério, louco, desnudo, deslocado, ninguém pode se aproximar. O homem é uma onça, um leão, desenganado social, desenganado da ciência, desenganado, está no cemitério. E ele chega lá e diz: saiam dele, legião. E os demônios caem por terra e o moço fica livre. Tem que ter poder para fazer isso. Tem que ter poder. Para entrar no quarto, a menina está morta. Já estão chorando os pranteadores. Diz: sai todo mundo. Entra lá, pega a menina pela mão, vem e entrega para o pai, para a mãe. Mas havia dito: Talita cumi. Menina, eu te digo, se levanta. Tem que ter poder para fazer isso. Tem que ter poder. Tem que ter poder. 12 anos perdendo sangue, aquela mulher, uma regra interminável. 12 anos perdendo vida. Vem por trás dele, ela toca na bainha do vestido, ele para e diz: quem foi que me tocou? A mulher está livre. Acabou-se o fluxo, acabou-se o sofrimento. Tem que ter poder para fazer isso. Tem que ter poder. Manda os amigos, vai andando, entra no barco e pode ir. 3 da manhã e vem ele andando sobre as águas. Vocês já ouviram falar que uma outra pessoa marcou o encontro? Eu vou se encontrar com os amigos andando sobre as águas. Oh glória! O nosso Jesus fez isso, porque Ele tem poder. Aleluia! Tem que ter poder para entrar no cemitério. Alguém disse: deixa, já enterrou há 4 dias. Mas ele foi lá no cemitério. Disse: tirem a pedra. Meu Deus. Alguém disse: já está cheirando mal. Ele levantou e fez uma oração. Disse: pai, eu já sabia que o Senhor me escuta. Chama o defunto enterrado há 4 dias e janta com ele naquela noite. Gente, tem que ter poder para fazer isso. Tem que ter poder para abrir os braços à humanidade. Eu tenho lido muito sobre filósofos, grandes personagens, mas nenhum jamais disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nenhum disse isso. Tem que ter poder para dizer uma frase dessa. Tem que ter poder. Tem que ter poder para fazer o primeiro reimplante da história. Um daqueles que vieram prendê-lo na reunião de oração. Alguém fica agitado, nervoso, corta a orelha do soldado. Querido Jesus, ele pega a orelha do homem no chão
e reimplanta. Oh, Deus de poder! Aleluia! Tem que ter poder para fazer isso. Mas ninguém entendia mais nada. Como depois de tantas maravilhas, tantos milagres, como o homem sai algemado da oração? Como vai ser levado para Anás, Caifás, Pilatos? Como ele está calado? Por que ele não se defendeu? Porque não chamou 12 legiões de anjos? Onde está o poder? Ele podia ter feito isso. Só que se ele houvera feito, eu e você não estaríamos aqui. Como entender que o homem vai ficar quieto diante do imperador, do governador? A única coisa que ele vai dizer ao governador: nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não fosse dada. Oh, meu Deus! Como entender que no último momento de inspirar, olha para aquele ladrão ali, aquele condenado, sentenciado, assassino que vai morrer, e diz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aleluia! Tem que ter poder para fazer isso. Antes de morrer vai dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. No geral nós não sabemos, não é verdade? Mas agora ele voltou da morte. E ele está mostrando as suas mãos cravadas. Aleluia! Por isso ele é o Deus do impossível. Por isso ele se chama maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É-me dado todo o poder. Foram as palavras de despedida. Querido Jesus. A Bíblia diz que enquanto ele vai dizendo isso, uma nuvem o rodeia e ele começa a ser levado de volta aos céus. É-me dado todo o poder. Todo o poder. Enquanto a sua voz puder se fazer ouvir, ele continuará dizendo: é-me dado, filha, todo o poder no céu e na terra. Quantos aqui creem que verdadeiramente Jesus Cristo tem todo o poder? Quantos creem? Você crê de coração? Ou você acha que o diabo também tem uma parte desse poder? Mas se você crê que Jesus Cristo tem todo o poder, diga amém. Todo o poder. Todo o poder. Então escute o resto do discurso. Portanto, ide, façam discípulos em todas as nações, batize-os, ensine-os a guardar as minhas palavras. E ele está se despedindo. Está fazendo a última promessa. Ele diz: eis que não é estarei, estou, olha o tempo do verbo presente, com vocês ou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Todos os dias.
perceberam que naquele dia de medo, naquele dia de fraqueza, naquele dia de dor, de angústia, de desespero, você chamou por ele e o milagre aconteceu. A doença saiu, os demônios foram embora, aquela causa foi solucionada, porque Jesus Cristo tem todo o poder. Mas o que é que nós temos feito com esse poder? Somos muito abençoados, cheios de bênçãos. Viemos buscar a bênção, comprovamos e provamos o poder de Jesus. Mas o que falta para nós pregarmos e mudar a história do mundo? Eu sou um caso singular. Dizem que eu sou um caso único. Eu sou carioca, nasci na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. E nunca um crente obedeceu a Jesus na minha vida. Nunca me pregaram o evangelho. Nunca me entregaram um folheto. Nunca me contaram do poder de Jesus. Eu conheci este poder num ritual de magia negra. Ao lado de Lúcifer. Estou diante de Deus contando a você. Odiava os crentes. Nunca tinha ouvido falar da Bíblia. Odiava o Deus dos crentes. Essa é uma das coisas piores de contar. Porque sei que cada vez que nos reunimos, ele disse: eu vou estar aí no meio. E eu disse: não quero mais contar que eu odiei o Senhor com todas as minhas forças. E ele me disse: não, conta, conta. Não para que as pessoas vejam a miséria de um ser humano, mas para que elas entendam quanto eu amo, como eu liberto, como eu transformo até pessoas que me odeiam. Eu sou neta de uma Ialorixá. Ela me entregou a Xangô na hora que eu nasci. Toda a minha vida foi dedicada aos orixás. 7 anos eu fui batizada. 13 anos eu já estava no candomblé. 20 anos tinha chegado no topo do ocultismo. Quimbanda é quando se juntam as magias branca e negra. Você também pode chamar de voodoo. E nunca um discípulo de Jesus me evangelizou. Eu queria liberdade. Eu bati em muitas portas. Fui pedir ajuda na Umbanda. Fui ao kardecismo. Cheguei no candomblé. E fui buscar finalmente resposta na quimbanda, voodoo.
porque considerava que Lúcifer era o único ser que tinha poder. Eu conhecia ele. Eu sabia que os poderes paranormais que operavam através dele podiam destruir famílias, podiam transformar a vida das pessoas, podiam matar uma pessoa. Isso para mim era poder. Foi numa noite de ritual. Cada vez que estou num lugar como esse, não estranhe de me ver chorando. Quanto eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da fé cristã. A mim me ensinaram contra os evangélicos. Eles disseram: cada cristão evangélico é um inimigo de morte, e você deve derrotar quando for possível. E eu odiava os crentes. Quando fui iniciada nessa seita, eu sou filha de uma mulher de descendência europeia. Minha mãe era branca, baixinha, dos olhos claros. Olha, eu nasci negra, puxei a parte do meu pai. Nasci num bairro elitista no Rio de Janeiro. Sofri bullying, discriminação, rejeição e odiei Deus. Por que Deus me fez negra? Muitas vezes eu andei pelas ruas, que eu olhava para o alto e dizia: desce daí que eu me atraco contigo. Você já viu isso? No capítulo 14 de Isaías, eu tive essa mente. Mas naquela noite de ritual, sem que eu pudesse imaginar, o poder de Jesus iria me alcançar. Aquela mulher veio na gira. Naquela noite eu estava cambonando o seu Lúcio. Cambonar é da assistência à entidade. E eles já tinham me prevenido contra os evangélicos. Cuidado com essa gente. São excomungados. E eu odiava os evangélicos. Eles haviam me dito: sempre que encontrar um evangélico vacilante, você envergonha ele, você derrota ele. As outras coisas haviam me dito: por causa dos evangélicos, os nossos orixás não podem governar a terra. Você tem valor. Aleluia. E não foi ouvindo pregação de pastores que eu aprendi que enquanto a igreja de Jesus Cristo estiver plantada nesse lugar, jamais os demônios governarão o Brasil, porque Jesus Cristo é o Senhor. Glórias a Deus. Não podem. Mas você não imagine a desgraça que é nunca conhecer essa verdade. E eu odiava os crentes. Quando aquela mulher veio na consulta comigo, pela primeira vez eu ia ouvir falar dos evangélicos, num ritual de magia negra, ao lado de Lúcifer. Ele estava incorporado. Veja quem é o Deus que você serve. Aquela mulher se aproximou de mim e disse: mata uma crente fanática. E eu gostei.
Eu sabia que seu Lúcio matava uma pessoa com 24 horas. Quando eles me disseram que os evangélicos todos eram inimigos, eu pensei no momento, eu vou aprender com seu Lúcio. E o que ele me pedir, um cabrito, um bode, eu estou diante de Deus contando isso. Eu pensei, eu vou girar e mato todos eles. Pode imaginar o Deus que você serve. Aleluia! Olha onde ele me colocou aqui hoje para contar isso. Sabe o que eu creio? Que para esse Deus trevas e luz dá no mesmo. Salmo 139 diz isso. E ele me viu naquele dia lá no império de Satanás, projetando destruir o que é indestrutível. Só que na sua presciência, onipotência, onipresença, ele me viu aqui dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, igreja. Só o Senhor é Deus. Não há outro. Mas veja a importância de um testemunho. E eu não estou contando de uma crente, vou contar da inimiga de uma crente. Ela chegou para mim e disse: mata uma crente fanática. E eu ia matar. Se não fossem mais de 8.000 promessas de Deus aí da Bíblia, tinha sido fácil. Se não fosse também o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tinha sido fácil. Mas Jesus tem todo o poder. E é homem de guerra. E é bom de briga, Jesus, sabia? Nunca perdeu uma batalha. A mulher chega para mim e disse: mata uma crente fanática. Já chamaram você de fanática algum dia? Alegre-se. Satanás odeia essas mulheres fanáticas em Jesus de Nazaré. Ela me disse: mata. A minha vizinha só vive rezando para o Deus dela. Era uma mulher de adoração, de oração. Ela me disse: mata. Minha vizinha é uma fanática, só vive cantando música de igreja. Era uma adoradora. Ela me disse: mata. Minha vizinha só vive dizendo aleluia. Me deu um ódio na hora. Eu olhei para o seu Lúcio, isso aqui dele levantou, ó, de ódio. Vocês sabiam que Satanás não suporta ouvir esses aleluias da igreja? Mas sabe o que eu creio? Que Deus ama ouvir esses aleluias. Aleluia! Sabe o que quer dizer a palavra aleluia? Louvado seja Deus! Olha a importância de obedecer o que Jesus mandou. A inimiga da crente está falando comigo. E ela me disse: mata. E eu ia matar. Pensei na hora: eu vou aprender com o seu Lúcio. Se ele me pedir o que pedir, eu vou matar essa pessoa. Mas esse cujos olhos são como chama de fogo, aleluia, que percorrem a terra, ele também se chama fiel e verdadeiro, e tem as chaves da morte e do inferno, e ninguém tira as ovelhas dele da sua própria mão. Aleluia!
Ela me disse: mata. E eu ia matar. Ela disse: ela chama nossos orixás de demônios. Me deu um ódio. Você sabia que é uma ofensa para um feiticeiro dizer que ele serve o demônio? Ela disse: mata. Nem na Nossa Senhora ela acredita. Eu tinha uma senhora, porque hoje não tenho mais, que tem 2 nomes, que alguém aqui conhece. Na religião romana ela se chama Conceição, porque Nossa Senhora não é mais. Só que quando ela vira, ela se chama Iemanjá. Era minha mãe de cabeça. Porque hoje o meu pai de cabeça é o Espírito Santo da verdade. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. E ela dizendo: mata. E eu pensei: seu Lúcio mata com 24 horas. Só que eu não sabia uma coisa: que Jesus ressuscita defunto de 4 dias no cemitério. Oh, glória! Ela se mata. E eu pensando: eu vou matar, vou aprender e vou matar. Só, amados, que de repente ela falou uma palavra-chave. Vocês sabiam que na igreja evangélica tem uma palavra-chave que joga todo o inferno por terra? Vocês sabiam que tem? Eu não sabia. E a mulher falou. Ela me disse: mata. Ela só vive dizendo que eu tenho que aceitar a Jesus. É a palavra de 5 letras. É o nome que está posto sobre todo nome, que se nomeia nos céus e na terra, diante de quem todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Eu queria aprender a matar os crentes, mas a menção deste nome, Jesus, eu senti uma coisa tão forte no meu corpo. Eu estremeci toda, me arrepiei dos pés à cabeça. E a menção deste nome, Lúcifer foi jogado para trás num quartel-general dele. Glória a Deus! Glórias a Deus, igreja! Ele se cobriu com aquela capa preta. Ele disse: chega, não adianta me pedir nada, eu não posso tocar naquela mulher. Falei: ué, quem será o orixá dos evangélicos? Quem será o guia dos cristãos? Porque nenhum crente se aproximou de mim. Lúcifer respondeu: não adianta se meter com essa gente. Falou assim: eles têm um espírito terrível sobre eles, nem adianta se meter com eles. Aleluia! 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 Na hora eu pensei: esses crentes são os piores bruxos que existem.
Isso tem mais de tragédia do que de comédia. Ninguém me deu um folheto. Por isso que eu achei que os evangélicos eram bruxos. Mas depois que os olhos do meu entendimento se abriram, depois que eu tive acesso a esse mapa do maior tesouro, eu descobri o segredo dos crentes. Descobri. Vocês nunca notaram, não? O crente está sozinho num lugar escuro. Uma legião de demônios não pode dar um beliscão em você. Você está sozinho dentro de um quarto escuro, desprevenido, fraquinho. Você nunca notou, não, que o diabo não pôde chegar lá e arrancar um fio de cabelo da tua cabeça? Aleluia! Nunca perceberam, não? Que mesmo no momento da maior fraqueza, Satanás não pôde passar igual um trator em cima de você. Maravilha! Conto para você o segredo. É o sangue da nova aliança. Oh, glória! O sangue do Cordeiro de Deus está sobre a igreja. É na igreja e para a igreja garantia de vitória. Naquele dia eu pensei, o guia que for o mais forte eu quero para mim. Igreja, o mundo está gritando por salvação. O mundo está gemendo. Só quem teve demônios no corpo sabe o que é passar uma noite. Amanhã vamos estar compartilhando o que é passar uma noite apanhando dos demônios. Eu passei tantas noites, querido Deus. Todo ritual que se faz lá é obrigação. Não é como na igreja evangélica, cada um dá o que quer, vem quando quer. Desculpe, pastores. Dá merrequinha, dá o mínimo. Ah, não vou dar, não. Lá é obrigação. O Exu diz: eu quero X. E ai de quem não der. Uma vez eu vi uma entidade dizer: rouba, mas traz aqui porque eu quero X. E a pessoa diz: tem Maleme, meu pai, chamando o demônio de pai. Maleme, ele rouba e me traga, senão você vai ver. Estava cozinhando com fogão de querosene, explodiu na cara dela. Eu estava lá. Eu vi aquele demônio dando gargalhadas. Viu, Eliseu? Viu aí? Não pode vacilar comigo. Por isso a Bíblia diz que o nosso Deus é misericordioso. E a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Por isso Deus merece ser temido, reverenciado, servido com alegria, com temor dos nossos corações. Eu quis sair um dia. Eu não queria mais ser alcoólatra. Eu não queria mais ser taxada de a ovelha negra na minha família. Eu queria ter amigos. Eu não queria me incorporar na rua, no ônibus, em casa, dormindo. Eu não queria mais. Participei de uma gira de morte, numa matança. 7 dias a pessoa morreu. Quando eu voltei tinha uma festa. Aquele pentagrama, aquelas pessoas dançando, sangue, oferendas. Eu olhei para aquilo e olharam admirados e disseram: a pessoa que tu trabalhou morreu, hein? Eu olhei para aquilo. Oh, meu Deus. Eu pensei: eu não acredito no inferno, mas se ele existir, eu estou pertinho. Tomei uma decisão. Todo ser humano tem um dia de tomar decisões.
Deus marcou para você, minha amada. Fui para casa, juntei os meus altares, todas as minhas peças de trabalho. Esvaziei as casas das almas do Exu. Falei, não quero mais. Minha mãe disse, você não pode, você não pode. Você foi catuada no berço. Amado, amada, você não nasceu para ser burro, cavalo, aparelho de demônios. Você é obra-prima do Criador dos céus e da terra. Uma coisa o homem tem que ter é decisão, minha amada. Oh, glória! Joguei tudo no rio. Mas era o sistema espírita. Joguei tudo para Inhansã. E você sabe do que eu estou falando. Eu declaro esse lugar coberto com o manto do Senhor nosso Deus. Aleluia! Deus vai fazer algo glorioso nesse lugar. Despachei num rio, minha amada. Você pode se livrar também. Quando voltei para casa, eu escutei passos atrás de mim. Entrei no meu quarto. Quando eu empurrei a porta, alguém chutou e entrou materializado. Eu via ele como eu estou vendo vocês. Ele apontou no meu rosto. Meu corpo convulsionava, eu não conseguia reagir. Minha boca dava voltas. Querido Jesus. E ele disse, eu sou o diabo. Ele disse, você é minha escrava. Nenhum escravo me deixa assim. E disse, se tentar me abandonar, eu te levo para o inferno. Mas eu nunca acreditei nessa estupidez de inferno. Eu disse, inferno é vida de pobre aqui nesse mundo. Não é. Deus, eu dizia, eu sou Deus. Diabo, eu dizia, coitado do diabo. A pessoa não presta, acusa o coitado do diabo. Não tem nada de coitado. Mas eu tinha poderes. Quando ele se aproximava, eu não conseguia me mover. Lutei com os meus poderes. Quando eu consegui falar, eu disse, nunca mais eu vou te servir. Ele me agarrou pelo pescoço. E eu já estou terminando dizendo para você. Querendo, crendo, acreditando ou não, o inferno existe. A boa notícia é que ele não foi criado para nenhum dos amados que estão aqui, mas para o diabo e para os seus anjos. Por isso Deus te trouxe para esse culto. Ele me agarrou por aqui, desapareceu o quarto. Eu comecei a afundar para dentro do chão, 1 milhão de metros, rumo ao inferno. Eu tentava me agarrar nas paredes, já escorregou no limbo, no lodo. Todo blackout, todo medo, todo pavor, é nada. Querido Deus, tem uma coisa pior. Lá no inferno o ser humano raciocina. E eu podia me lembrar do purgatório, não existe. Podia me lembrar da doutrina kardecista, da reencarnação, não é verdade. Podia me lembrar do maoísmo, marxismo, morreu, acabou, não é verdade. Eu fui caindo. Eu podia me lembrar da minha família, podia me lembrar da minha religião, me lembrava de tudo.
E ele me levava gargalhando, eu fui caindo. De repente ele disse: olha lá o seu cadáver. Eu vi o meu corpo morto. Ele disse: aquele cadáver vai para um cemitério e tua alma vai estar eternamente no inferno, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, oh querido Deus, é vida eterna. Querido Deus, eu queria ter palavras para dizer a você como é a morte de uma pessoa que nunca conheceu o poder de Jesus. Ele me amarrou naquele fundo. Era um lugar horrível, desesperador. Eu continuava raciocinando. Não me perguntem como. De repente, um pensamento: Deus. Eu não podia falar, eu estava no fundo daquele buraco, amarrada. Mas ali eu pensei: se existir um Deus maior do que Lúcifer, e se esse Deus me salvar, eu vou ser escrava dele o resto da minha vida. Na hora eu olhei para o alto. Aleluia. Verdadeiramente a salvação vem do alto. Aleluia. Eu vi o céu se abrindo. Lá de dentro saiu uma tocha de fogo, me pareceu uma estrela, um cometa. Veio em segundos, pôs-se entre mim e Lúcifer. Ele me largou e caiu por terra. Sabem quem era? Era um homem brilhante como o sol. Aleluia. Resplandecente como uma luz. Ele se pôs entre mim e Lúcifer. Lúcifer foi jogado longe por terra. E aquele varão tinha uma chave na sua mão direita. Aleluia. Ele abriu a prisão onde eu estava. Soltou as algemas que me prendiam. E ele me entregou essa carta de liberdade. Está aqui minha garantia de liberdade. Foi assinada com sangue. E o sangue do Cordeiro de Deus se tornou minha garantia de liberdade. Lúcifer caiu por terra. E Jesus não aceitou a minha proposta. Pensa junto comigo. Seria tão honorável ser escrava do meu libertador. Ele disse: não. Jesus Cristo deu-me o direito de ser filha. Porque tem todo o poder. Eu não tinha como agradecer a Deus. A primeira coisa que Jesus fez foi transplantar o ódio do meu coração. Eu odiava a minha família. Odiava o meu pai e a minha mãe. Jesus me ensinou a amar o meu pai. Me ensinou a amar a um só Deus. Nunca mais me chamaram de ovelha negra. Meus pais passaram a ter tanto orgulho de mim. A minha mãe amaldiçoou meu nascimento várias vezes. Até o dia que Jesus se tornou o Senhor da minha vida.
Eu não tinha como agradecer a Deus. Dei a minha vida de presente para Ele. Disse: onde o Senhor quiser, eu vou contar às pessoas que 2 príncipes lutam pelo governo de cada homem. Aleluia. Eu não sei como foi a sua história. Não sei como foi a sua infância. Mas o mesmo Jesus que me libertou tem todo o poder de fazer uma obra em você. Fica de pé um instantinho. Dois príncipes lutam por cada alma. Deus marcou essa noite. Ele ama você. O que tem todo o poder no céu e na terra. Foi Ele que inventou esse culto. Eu tenho visto que Jesus é um apaixonado. Curva a sua cabeça. Ele é cheio de intenções. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Ele está aqui. Continua de braços abertos. Ele conhece você. Ele inventou esse culto por amor a você.